Vamos Então, chamar vamos o lá. pessoal da próxima mesa, a irmã Penha, a Carmen, o Daniel, o Marcelo e a Edna. Edna. Isso. Então vamos dar as boas-vindas a cada um, cada uma. Então só recordando, a irmã Penha e o Daniel já participaram aqui da nossa maratona hoje. O Daniel vai ser o mediador dessa mesa, então ele é membro da Rede Celebra, especialista em liturgia, doutorando em ciência da religião. A irmã Penha, discípula do Divino Mestre, participou da elaboração do ofício divino das comunidades. A dissertação dela de mestrado foi sobre o ofício divino das comunidades, essa versão enculturada da liturgia das horas. A Carmen Lúcia Teixeira, ela é de Goiânia, mestre em ciência da religião, participa da Caju e do Cajueiro, foi assessora da CNBB de 98 a 2003, no setor da juventude, e do CELAM de 99 até 2010. Nosso querido amigo Marcelo Gomes é professor, leigo, casado, assessor das comunidades e grupo de formação litúrgica e catequética. Ele tem graduação em ciência da religião, especialização em liturgia, também é membro da Rede Celebra e da comunidade São Sebastião. E a Edna Lima Cardoso, ela trabalhou na Caju também, entre 2002 e 2012, na coordenação da área de espiritualidade. Atualmente é missionária e mora em Moçambique, na África. Então sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Daniel, a palavra está contigo para a condução dessa mesa. Muito obrigado. Boa tarde a vocês Boa que estão tarde. aqui conosco, que nos acompanham e que compõem essa mesa. Nós vamos começar essa conversa sobre formação, retomando o número 19 da Sacrosanto Contínuo. Isso. Procurem os pastores fomentar com zelo e paciência a formação litúrgica e a participação ativa dos fiéis, tanto interna como externa, segundo a sua idade, condição, gênero de vida e grau de cultura religiosa. Assim, cumprirão uma das principais funções do dispensador fiel dos mistérios de Deus. Nesta matéria, guiem o rebanho não só com as palavras, mas também com o exemplo. Obrigado. Liturgia e formação a partir da experiência das escolas de liturgia da rede e aqui especificamente em parceria, iniciadas também por provocação das juventudes a partir da Casa da Juventude Padre Bournier. Queria comentar, na perspectiva da participação ativa, que bonito estarmos aqui, nós cinco, leigos, conversando sobre formação litúrgica. Sem a Sacrosanto Concílio, isso nunca seria possível. Então, a gente começa convidando a Carmen, que coordenou o início desse trabalho na Caju, e ela também é assessora da Pastoral da Juventude, da CNBB, e por isso estava envolvida nesse processo inicial, para contar para a gente um pouco a perspectiva histórica, assim, de como começou as escolas de liturgia. Bem-vinda, Carmen, a palavra é sua. Obrigada, Daniel, é um prazer estar aqui, né? Eu estou aqui para apoiar a Edna, porque a Edna é a protagonista dessa história, né? Ela que, durante todo esse tempo da Escola de Liturgia para Jovens, na Casa da Juventude, a Edna teve na coordenação, né? Então, eu estou aqui com essa tarefa de apoiar esse momento de reflexão. A gente, na Casa da Juventude, começou a pensar essa proposta da escola de liturgia, porque a gente já tinha uma escola de Bíblia
eu trabalho no setor de juventude, e nesse trabalho a gente teve uma assembleia, 12ª Assembleia da Pastoral da Juventude, em nível nacional, de todas as pastorais de juventude, foi em Nova Iguaçu, e nesse tempo a Silde, estava também como assessora para do setor de liturgia da CNBB, e ela foi para Nova Iguaçu para apoiar a liturgia durante a Assembleia. Então, em 98, a primeira experiência assim, de imersão dentro da proposta de liturgia e da espiritualidade, a Silde trabalhou. Lembrando que na Assembleia anterior, a Penha, que está aqui conosco, ela colaborou na Assembleia em Brasília, né? Então, tivemos primeiro a assessoria da Penha, depois, a próxima Assembleia, foi a 12ª Assembleia, a gente teve o apoio da Silde. E nessa Assembleia, a gente elaborou um plano de ação. E nesse plano, um dos projetos era espiritualidade e liturgia. Quando a gente saiu dessa Assembleia, estava certo, pela experiência feita a partir com a Silde, que esse tema era fundamental, importante, necessário, uma formação para a juventude. Então, a Casa da Juventude, com a coordenação da Edna, a coordenação da Vanildes, Rezende, e um grupo, Valderes, que tinha experiência com a escola bíblica, esse grupo se encontrou junto com a Rede Celebra, para poder fazer essa proposta, construir essa proposta de liturgia. A primeira aconteceu em 2021, foi a primeira escola, e essa escola alcançou todo o Regional Centro-Oeste, e para além do Regional Centro-Oeste, veio gente de São Paulo e de outros lugares também para poder participar dessa escola. Oi. 2001. 2001. Eu falei 21, né? Desculpa. Isso. 2001, a gente começou, então, a escola de liturgia para jovens. Esse processo de formação, ele foi programado até 2013, mas como a Casa da Juventude ela foi fechada em 2012, final de 2012, para todos esses projetos, então a escola foi de 2001 a 2012, né? Então ela existiu durante esse tempo, e ela, além de existir esse projeto da escola, ela aqui em Goiânia, ela foi também em 2005, ela foi para Birigui, São Paulo, né? Essa experiência metodológica. O grupo de São Paulo, junto com, até então, Padre Arnaldo, que morava lá, veio com um grupo de 7 jovens, e depois esses grupos abriu uma escola de formação em Birigui. E toda essa escola ela foi sempre assessorada e acompanhada com parceria da Rede Celebra, né? Em 2004, a gente realizou em Goiás, na cidade diocese de Goiás, uma jornada da confiança. E nessa jornada da confiança, o grupo, em preparação, organizou o Ofício Divino da Juventude. E ele foi lançado em 2004. Eu acho que o Daniel devia ser um jovenzinho de grupo naquele período histórico. Né? Não pude participar porque não tinha idade. Aí, ó, sabia que tinha algum problema nesse negócio. E aí, em 2004, foi a primeira edição, a gente publicou 10.000 exemplares, ela terminou, esses 10.000 exemplares, ela terminou no mesmo ano, e aí, mas cheio de erros, dificuldades, uma coisa assim. Em 2006, fizemos uma nova edição, e aí a gente está na 8ª edição, e estão publicados 100.000 exemplares do Ofício Divino da Juventude, que é parte desse processo da formação litúrgica para a juventude. Essa mesma escola foi realizada também na Venezuela,
pela Pastoral da Juventude da Venezuela, com o Mirim, que é da Rede Celebra, colaborador do Cajueiro, e a Catiusca também, que era da Rede Celebra e colaboradora do Cajueiro, e venezuelano, né? E que hoje nós estamos celebrando 2 anos da sua Páscoa. Nós tivemos, então, vários seminários durante esse período, e em 2010 foi realizado o seminário dos 10 anos. E também ficou definido ali que essa experiência de formação seria publicada, né? Então, ela foi publicada, a edição dela, a primeira edição é de 2011. Foram publicados 3.000 exemplares, e a gente até hoje distribui esse material, e ele é utilizado não só pela juventude, mas para várias equipes de liturgia, utiliza esse material por causa da estrutura do material. A estrutura do material é uma estrutura de formação, e que ela traz na sua estrutura um programa de formação, tanto para quem tem amor, para quem cuida da liturgia, né? Então, ela foi publicada nesse período, ela é publicada pela Casa da Juventude. É bom a gente dizer como é que essa dinâmica de formação ela alcança a Pastoral da Juventude Latino-Americana. Em 2003, nós tivemos um encontro, o 14º encontro dos responsáveis nacionais da Pastoral da Juventude do continente, e a Vanildes e uma equipe ligada às escolas de liturgia foram para colaborar com a liturgia desse encontro. Então, ali a gente compartilhou com toda a América Latina a vivência desse modo de trabalhar a liturgia com juventude. Depois, em 2010, no 3º Congresso Latino-Americano de Jovens, com mais de 80 pessoas, jovens e adultos, participando, representando os países, o Mirim foi participar, o Padre Mirim, né, da Rede Celebra, também coordenou, junto com jovens, toda a liturgia do Congresso Latino-Americano. Foi uma formação assim impressionante, e como que o grupo fez essa vivência e essa experiência. O interessante é que a gente teve várias reações, assim, reações de não fazer, e algumas delas dos bispos do Brasil, que estavam presentes lá. E um detalhe que agora, pesquisando para poder apresentar para vocês aqui, que a gente percebeu, em 2013, essa escola foi planejada, só não foi realizada. Ela tem sido realizada em vários lugares, né, pela Rede Celebra e por outros grupos de interesse. Para dizer que essa experiência de espiritualidade a partir da liturgia e da vivência da liturgia mudou a vida de muita gente. Nós somos testemunhas disso. E durante a escola de liturgia, a gente escutava muito os meninos que estavam nas comunidades, que eles sofriam repressões das próprias comunidades, porque eles entendiam de liturgia e fazia crítica uma liturgia mal preparada, uma homilia não dentro daquilo que eles tinham aprendido. E, por isso, a escola de liturgia entrou muito em conflito com a hierarquia, com muita gente, porque a formação, às vezes, ela é um bem enorme, uma recomendação, mas leigos preparados, eles também ameaçam. Então, a gente precisa considerar que nessa celebração dos 60 anos, a gente teve muitos conflitos por causa da formação e porque a gente teve, nesse processo, leigos autônomos preparados para poder seguir a liturgia. Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado por essa partilha que nos abre os olhos
é o processo de começo. E agora a gente convida a Edna para contar um pouco como foi a experiência, a estrutura, o impacto da escola, das escolas promovidas na Caju, na Casa da Juventude. Bem-vinda, Edna. A palavra é sua, o espaço é seu nessa roda. Muito obrigada. Eu estou aqui muito feliz, muito emocionada e impressionada com a delicadeza de Deus por nos permitir, nessa distância toda, estarmos juntos e juntas, falando desse projeto que gera tanta vida, que gera tanta possibilidade de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Vou tirar esse óculos, porque eu preciso dele, mas eu quero ver vocês também. Bom, primeiro eu quero dizer assim, eu sou fruto dessa formação. Eu fiz parte da primeira escola de liturgia para jovens. Vim do interior de Goiás, lá de Rio Verde, para fazer essa experiência. Né? E foi assim, um rio divisor na minha experiência, na minha vida de fé. E eu fui convidada para trabalhar na Casa da Juventude e assumir essa liturgia. Então, a gente sempre se perguntava, por que uma escola de liturgia para jovens? Né? Por que não escola de liturgia? Então, a gente, no andar do projeto, a gente foi descobrindo isso nas palavras de Rubem Alves. Porque liturgia combina com beleza e arte. Uma parte nos é dada, a outra nós fazemos. Então, foi nesse encanto que nós entramos nessa deliciosa aventura de coordenar a escola de liturgia por 10 anos. E foi assim, foi uma escola que aconteceu no espaço da Casa da Juventude, mas ela rompeu os muros da casa, ela rompeu as fronteiras do país, rompeu as fronteiras da cidade, e ela foi para vários lugares, como a Carmen partilhou. Né? E a gente chegou também, estava me recordando aqui, Carmen, nós chegamos na Jornada Mundial da Juventude na Austrália, com o padre Gisley, que chegou na Caju e pediu para nós 2 jovens, um rapaz e uma moça, para trabalhar com a liturgia na jornada na equipe do Brasil. Então, a gente ficou muito feliz de poder contribuir. E lembro que, na época, foi a Bruna e o Fernando. Então, uma experiência nossa que chega nesses lugares. Mas nós pensamos assim a escola de liturgia de uma forma que pudesse acolher a juventude, né? E nós entendemos, pelo longo trabalho que nós tínhamos na Caju, que o lúdico, a arte em si, era um caminho de acolher a juventude. Então, as escolas de liturgia, ao longo dos 10 anos, ela foi marcada por essa experiência do lúdico, do caminho de trabalhar o corpo, o espaço, o tempo, que eram elementos e que são elementos fundamentais da liturgia, né? E recordo também que a gente tinha uma preocupação muito grande de que os jovens pudessem experimentar aquilo que nós falávamos, né? Experimentar o sentido teológico de cada rito, conforme nós falávamos, por meio daquela técnica dos laboratórios de liturgia. Então, isso foi assim um diferencial das formações, porque permitiu os jovens vivenciar, primeiro, ter conhecimento, vivenciar e praticar isso na comunidade. Então, a forma de trabalhar da escola parecia densa, né? Ela tinha 4 etapas. Oi? Estão me ouvindo? Oi. Ouvindo sim, só voltou. Voltou, tinha 4 né? etapas. Sim, eram 4 etapas, e cada etapa nós trabalhávamos um conteúdo ligado mesmo à celebração em si. Então, nós trabalhávamos os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e o ano litúrgico. E o que perpassava toda essa forma, ou esse conteúdo, nós fomos ao fundamento bíblico dos textos de Emaús, né? Orientado, então, pela
Maria de Lourdes, pelo Mirim, pela Penha, das experiências que já tinham. Então, nós fomos fazendo esse caminho dos discípulos de Emaús também, literalmente, né? Junto com os jovens. E cada etapa a gente trabalhava ou esse texto sempre voltava. Então, os conteúdos e a modalidade foi muito acertada com os jovens. É claro que teve um período que nós tivemos que diminuir pela própria densidade da atividade dos jovens na comunidade. Então, às vezes, trabalhamos 3 etapas ou 4 etapas, e tivemos até uma de 5 etapas, mas foi, de fato, muito exigente. E, nesse percurso, o que assim, me impactou mais, como eu dizia, assim, aonde que chegou esse trabalho nosso, né? Eu acho que o mais longe que ele chegou, em vários continentes ele chegou, mas nós conseguimos trabalhar com cerca de 500 jovens, diretamente, né? Porque entre as etapas, em alguns anos dessas escolas, nós trabalhamos com aprofundamento litúrgico com jovens. Então, a ideia era trabalhar, por exemplo, música na liturgia, o ano litúrgico, de forma mais aprofundada, de forma que os jovens pudessem ter mais conhecimento, mais acesso a esses documentos que muitas vezes na comunidade eram tão importantes para eles, né? Eles e elas também puderam experimentar como coordenar uma equipe de liturgia, né? Como conduzir, junto com o padre da paróquia, essa forma de celebrar, né? Dentro de uma espiritualidade que liberta, né? De uma espiritualidade onde se faz a vivência do mistério pascal. Então, isso ficou muito forte, e eu posso dizer que aqui, no trabalho que eu faço aqui em Moçambique, tudo isso tem muito sentido, né? Eu estava assistindo Padre Patrick, acho, falando antes sobre a questão dos ritos, da importância do rito, né? Então, isso aqui para nós é muito forte. Toda a nossa liturgia aqui em Moçambique, eu estou no norte de Moçambique, então toda a liturgia aqui no norte de Nampula é muito marcado por essa ritualidade muito intensa. Todo o povo africano é marcado por ritos, né? Todas as tribos, tanto as indígenas quanto africanas e outros povos, são marcados por esses ritos que são tão importantes e essenciais para a nossa vida. Então, eu acho que celebrar esses 60 anos, considerando o que o rito faz na vida das pessoas, é de uma libertação incrível e de uma esperança muito forte, porque você realimenta a vida, a espiritualidade cotidiana por meio desses ritos. E eu acho que, como eu falava do público, eu acho que é importante destacar também, que eu acho que é um ganho. Por exemplo, nós tínhamos públicos não só dos jovens das comunidades ali, da paróquia, ou dos grupos de jovens da Pastoral da Juventude. A gente tinha jovens de outras comunidades, comunidades de vida, congregações. Quantas congregações confiaram a nós a formação dos seus seminaristas, daquelas pessoas que levam adiante o carisma da congregação, tanto os homens quanto as mulheres. Então, isso fez com que a gente confiasse no caminho que estava fazendo, né? E acredito que a escola ela nunca desapareceu, como a Carme apresentou. Essa escola ela ficou registrada, né, no nosso livro, Em Memória de Mim, e isso eu acho que é um grande, isso, Carme, que é um grande avanço. Eu acho que está aí a experiência, ela continua hoje em outros espaços, não só com jovens, mas com outros públicos. E acho que para terminar, partilhar essa experiência, eu quero fazer uma memória agradecida por pessoas que já olham por nós, já estão celebrando a Páscoa em outra dimensão, mas sempre muito presente conosco, né? A Maria de Lourdes, a Lourdes, nossa querida Lourdes, que foi assim uma pessoa que foi uma das primeiras a confiar em nós jovens e estar conosco no dia a dia nesse caminho que era novidade, mas que era divertido também. O Raimundo, que por ironia do destino, numa assessoria a uma escola de liturgia em Goiás,
sofreu um acidente, que estava junto com Carme, e fez a sua Páscoa após esse acidente. O Lorival, que do seu jeito tão especial introduziu esse projeto, essa forma de rezar, essa forma de celebrar, para nós jovens, naquele período, a gente se encantava, né? Com tudo, e isso nos encanta até hoje. Então, a memória do Lorival, a memória da Catiusca, com aquele carinho, com aquela ternura toda, de chegar e de fazer a gente experimentar o mistério também a partir da sua presença. E o Giovanni, de Birigui, que fez um grande papel na divulgação, na atuação, e que hoje as pessoas lá continuam, nossos amigos e amigas de Birigui continuam essa experiência, né? E Rezende, o Vanildes e toda a equipe que trabalhou conosco na Casa da Juventude, as diferentes equipes de coordenação, né? Eu estava à frente, mas era uma coordenação colegiada, né? A gente não decidia nada sozinho. Então, essa experiência foi muito marcante, muito especial, de todos aqueles que nos ajudaram nos laboratórios da sexta-feira à noite, de trabalhar o corpo, e, enfim. Mas, em especial, um agradecimento por todos os jovens que passaram pela nossa escola e que hoje ainda a gente tem contato, né? Por onde passaram. Então, é isso. Só tenho a dizer gratidão por tudo, por todos e todas que alimentaram esse caminho. E a gente segue por aqui, em Moçambique, fazendo da liturgia uma arte, uma beleza. Obrigada. Obrigado, Edna, por abrir o coração e trazer tanta memória feliz e cheia de saudade para a gente. Muito obrigado. E agora a gente passa a palavra à irmã Penha, que conta um pouco como as escolas caminharam depois da Caju, para além da Caju. Bem-vinda, irmã Penha, a palavra é sua. Quando nós descobrimos a Caju, quando nós descobrimos que a Caju possuía um espaço eclesial propício para as escolas de liturgia, a gente já vinha ensaiando essa escola de alguma forma, né? E, de fato, a Casa da Juventude, ela ofereceu para nós um espaço eclesial propício, porque o que se vivia na casa era uma experiência de igreja. Acho que a Caju honrava o nome que ela tinha, casa. Casa remete à igreja, né? Então, e a escola sempre entendeu, a Escola da Juventude sempre entendeu que a gente precisava fazer esse trabalho de formação litúrgica na continuidade da iniciação cristã, ou, quem sabe, na suplência da iniciação cristã. Porque a iniciação cristã, ao iniciar na fé, precisa iniciar na liturgia. Mas muitos de nós e muita da juventude vinha de uma catequese que não fazia isso. E aí a escola, de alguma forma, supria ou continuava para quem tinha tido essa experiência. Então, a experiência da escola de liturgia na Casa de Getúlio foi uma base que, quando a casa encerrou suas atividades em 2012, a gente continuou, fizemos escolas em vários lugares. Alguém colocou a Itapetininga, na Paróquia São Roque, nós fizemos, acho que foram 2 edições. Fizemos em Joaçaba, em Santa Catarina, de qualquer modo, foram 2 edições lá em Santa Catarina, né? E assim por diante. A escola sempre se configurou como uma proposta de formação litúrgica da rede, que sempre se fez em parceria ou com uma diocese, ou com uma paróquia, ou com a Casa da Juventude, né? Era um serviço da Rede Celebra para a igreja. Na Assembleia da Rede de 2019, nós decidimos que a escola de liturgia seria, em primeiro lugar, uma proposta de formação para a própria rede, para as pessoas que estão se achegando à rede, para as pessoas que querem fazer parte da rede, para quem não quer fazer parte, mas é simpatizante, é amigo da rede, para pessoas das comunidades que se identificam com essa metodologia da Rede Celebra.
E aí, no nosso programa de formação da rede, que tem outras atividades, por exemplo, tem especialização, tem seminários, né? Tem encontros nacionais de formação, o primeiro programa hoje se configura a escola. A escola é o primeiro programa do nosso projeto de formação na rede e direcionado especialmente aos membros da rede. De fato, a Rede Celebra, ela vem consolidando uma metodologia, um método de estudar liturgia. Acho que foi isso que deu para a gente se encontrar com a juventude, porque o nosso jeito de fazer formação litúrgica parte da experiência humana, do antropológico. Acho que Edna lembra uma vez, nas primeiras vezes que nós fomos dar sobre o ano litúrgico, eu falei, gente, que jovem vai se interessar por ano litúrgico? E nós começamos com o canto do Caetano, Tempo, né? Tempo, tempo, tempo. Bom, depois de 1 hora fazendo uma dinâmica com esse canto, a gente podia falar do ano litúrgico, que não haveria nenhum problema para a juventude, né? Ao contrário, eles ficaram encantados com essa pedagogia da fé que se expressa nesse itinerário do tempo configurado no ano litúrgico, né? Por isso, então, com base nessa experiência, que para nós é uma base, né? Na escola da rede, a teologia da liturgia é feita de forma narrativa, inclui convivência humana, inclui oração comum, vivência ritual, estudo em diálogo com outras ciências, levando em conta a realidade socioeclesial, ecológica, né? A base da escola de liturgia são as celebrações, a gente cuida muito disso. Na Casa da Juventude tinha uma capela linda, linda, que só aquilo já era o começo de um entendimento do que seja uma ação litúrgica, porque havia a possibilidade da gente fazer o círculo, a oração, a assembleia, feito círculo naquele espaço, né? E a gente tenta, por onde passa, cuidar desse espaço. Às vezes, na prática, isso é bem difícil, porque nem sempre os espaços que a gente tem foram construídos com essa concepção. Mas a gente leva isso de alguma maneira, né? Por isso é tão fundamental nas escolas de liturgia a gente criar um ambiente comunitário. Nós ficamos juntos hoje, né? Durante toda a escola, a gente, seja 2 dias, seja 3 dias, como também era na Casa da Juventude. A gente fica juntos e cria um vínculo, e de uma etapa para outra esse vínculo cresce. Então, essa experiência eclesial é fundamental para a gente falar de liturgia. Hoje, nas várias mesas, nós escutamos que a liturgia não renovou só o rito da igreja, renovou a igreja. Eu acho que esse é o grande ganho do concílio. A reforma litúrgica é uma reforma da igreja. Porque quando a gente afirma que o sujeito eclesial que celebra é a igreja, isso requer uma reforma profunda do que a gente entende por igreja, né? Então, é isso a nossa escola. Eu vou agora passar já a palavra para o Daniel, para a continuidade dessa conversa. Obrigado, irmã Penha, por alargar a nossa visão. E agora eu convido o Marcelo Gomes, que está colaborando com a escola de liturgia que vai acontecer em breve em João Pessoa. Significa que a nossa caminhada continua viva. Bem-vindo, Marcelo, a palavra é sua. Pois é, Daniel. Que alegria também estar aqui com vocês nessa tarde. Minha saudação aí também para a Carla, para a Edna, que já nos encontramos nessas caminhadas das formações, né, Edna? Que bom te ver também. Então, eu acho que escutar esse percurso histórico que vocês apresentaram, e
e conhecer essas origens anima mais a gente aqui de João Pessoa, porque a gente está sonhando e o sonho está virando realidade, né, Penha? A gente está aqui construindo, uma Penha sabe disso. E então, no início do ano, a irmã Penha veio aqui a João Pessoa, colaborar aqui na escola, onde vai acontecer a primeira etapa da nossa escola, que é o Colégio Marista Pio X. Então, os maristas estão nos dando esse suporte da estrutura, né, do colégio. Então, vai ser a acolhida toda aqui nesse colégio, onde eu estou falando com vocês agora. Eu sou professor aqui, no componente de ensino religioso. E o nosso diretor, o professor Aloimar, que também é um apaixonado pela liturgia, e vem se aproximando também da nossa caminhada na Celebra, né? Então, ele se abriu a essa proposta. E nós já estamos nessa caminhada das pré-inscrições, né? O pessoal está gostando da ideia. É importante dizer, pelo pouco tempo que a gente tem aqui, que a estrutura vai ter que se adaptar um pouquinho. Então, nós vamos ter a primeira etapa em janeiro próximo, agora, do dia 3 ao dia 7 de janeiro, né, toda presencial, com toda essa estrutura de temas que vocês apresentaram aí também, mas eu poderia citar aqui pelo menos 3 que são de grande importância para a primeira etapa da escola, que é o estudo do memorial, né, do ressuscitado. Então, quando a Edna falava aí dos discípulos de Emaús, isso vem nos ajudando assim como essa base bíblica para compor esses temas, né? A introdução ao ofício, que é uma paixão, e tanta gente aí se aproximando. Então, a gente tem visto que muita gente está descobrindo e redescobrindo o ofício, e o ofício divino das comunidades ganha de novo essa força que a gente quer colocar como nossa bandeira aí principal nas celebrações, nos nossos momentos de vivência também, né? E a Desidério Desiderável, que chega nesse tempo novo de formação litúrgica, graças ao empenho do Papa Francisco, nos dando esse suporte, essa garra, dizendo a nós assim, vão em frente. Né? Quando a gente lê a Desidério Desiderável, e quando a gente pega lá o Em Memória de Mim, que foi feito lá atrás, né? Como as coisas estão em sintonia com esse grande anseio do nosso povo de formação litúrgica, mas não é só o conteúdo, pelo conteúdo, mais conteúdo, não é só isso, né? É um mergulho nesse mistério que a gente quer proporcionar às pessoas, essa mistagogia que as pessoas possam conhecer e viver. Por isso que a gente faz questão de que aconteçam também os nossos laboratórios, as nossas vivências. Então, quem vai fazer parte da nossa escola se prepara que vai ter umas vivências maravilhosas que a gente está preparando, né? Então, basicamente a estrutura é esta, continua mesmo. Só que na segunda etapa nós vamos proporcionar de modo remoto, né? De maneira remota. E em 2025 nós vamos concluir a nossa escola na terceira etapa, ok? E aí eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam dessas parcerias, e como eu falei, o Colégio Marista Pio X nos acolheu assim, com muita força. E isso tem nos ajudado muito, tem nos dado muita vontade de seguir em frente. Né? E eu acredito que esse é o desejo do nosso povo. Nós temos visto, e eu vejo assim, nessas contribuições que eu posso dar assessorando grupos e comunidades aqui em João Pessoa, na Arquidiocese aqui da Paraíba, eu percebo que as pessoas têm essa sede. Talvez não tenham oportunidade. Quantas vezes, né, ao falar dessa escola, a gente citava para as pessoas, olha, quantas vezes a gente saiu daqui para ir para São Paulo,
para ir para Goiás, para ir para o Rio de Janeiro. E agora nós podemos ter aqui, né, juntinho de nós, então, formando, estruturando a partir da nossa realidade. Eu acho que a formação litúrgica, nascendo desse chão que grita, né, o chão que grita pelo anseio, o chão que traz as dores do povo, as alegrias, as tristezas da nossa gente, ela diz mais ao coração. Então, acho que esse também é um dado motivador para essa escola que vai acontecer aqui em João Pessoa. E desde já a gente pede a vocês aí muita força, muita oração, essa energia positiva de vocês, para que isso siga em frente, para que seja também, nessa longa história que vocês já contaram aí, só mais um capítulo. Nós não queremos começar aqui a inventar nada, né? Porque a história já está seguindo. Lembrava aqui da música Tocando em Frente, né? Tem hora que uns deixam o caminho, mas a gente continua, a gente dá seguimento. Então, esse segmento a gente está querendo fazer com muita alegria, com muita garra. Eu acredito que vai dar tudo certo. E pedir, assim, né, nesse esforço de formação litúrgica, que a gente também se dê as mãos, a gente possa também colaborar em iniciativas pequenas, mas que aos poucos vão tomando corpo, como é a escola de liturgia, e que a gente vê tantos frutos aí pelo Brasil afora, por fora do Brasil também, né, Edna? Chegou lá em Moçambique. E é isso, gente. Então, a partilha que eu trago para vocês é esta, nesse empenho que a gente quer, que é abraçar aqui também a escola de liturgia, que em João Pessoa está iniciando. Primeira etapa em janeiro, e a gente segue até 2025. Eu não consegui ouvir a última coisa que você disse. Ficou mudo, segue até 2025. Encerrou? Sim. Ok. Muito obrigado, Marcelo, por nos colocar a par de como é a situação nesse momento e da caminhada dos próximos passos, né? Caminhada longa e bonita, próximos passos. Então, nós temos ainda alguns minutos para conversar um pouco entre nós, e se alguém tiver pergunta, pode nos enviar. Eu queria fazer uma pergunta pessoal para a Carmen, a respeito, assim, da articulação nacional que possibilitou, ou que fez nascer essa escola de formação. Ela comentou que teve uma Assembleia Nacional da PJ que expressava um pouco esse desejo de ter. Na introdução do livro, achei uma expressão muito bonita, de ter um alimento forte para a sua caminhada. A liturgia como pão da vida que alimenta para a caminhada. E aí queria escutar um pouco, assim, como é que você estava na assessoria da CNBB, comentou que a Silde estava na assessoria da CNBB. Como que a Igreja do Brasil abriu espaço para que essa escola acontecesse? Como é que você percebeu isso? O Daniel, a gente que estava na Assembleia, saiu, não sei se a Edna participou em Nova Iguaçu. Foi um desejo do grupo todo dos jovens, essa questão de oferecer trabalhar a espiritualidade e liturgia, né? Isso nascer de uma assembleia das pastorais de juventude era uma resposta muito importante para o processo pedagógico, né? Para nós que estávamos na CNBB, por exemplo, eu e Silde, que a gente era assessora, eu do setor juventude, ela do setor liturgia, e a gente tinha, na época, o Dom Geraldo Lírio, que era o bispo responsável pelo setor de liturgia. E ele tinha acompanhado a pastoral da juventude em vários lugares por onde ele passou. Então, ele ficou muito feliz com isso, quando a escola começou a acontecer, Dom Geraldo acompanhou isso com muita atenção, cuidado. Cada vez que vinha alguma dificuldade sobre a questão da juventude e a liturgia, ou da escola de liturgia, ou do ofício divino da juventude,
como denúncia ou como alguma coisa para a CNBB, ele era sempre o advogado número 1 para vir dar a experiência dele, dizer, olha, essa experiência de formação, ela muda a vida dos jovens. Então, a gente tinha, nesse período, esse apoio institucional, né, da CNBB, através do Dom Geraldo Lírio, da irmã Silde, que estava aí, e de outros que se cercavam aí nesse serviço nacional, né, que é a CNBB, um serviço à Igreja do Brasil, né? Então, isso foi, para nós, uma experiência muito vital, sabe? Inclusive, quando a gente conversou com a equipe da Casa da Juventude, com o Mirim, que a gente tinha muito mais proximidade, né, para poder dialogar, para poder ver a experiência que a gente tinha da escola bíblica, para aplicar isso, principalmente como metodologia, né, do trabalho que a Edna trouxe, essa metodologia que traz o lúdico, que envolve a juventude, ela como protagonista. Então, isso foi muito importante para essa resposta à juventude daquilo que ela queria, né? Que era aproximar do sagrado, de celebrar a espiritualidade. Foi muito importante tudo isso. Que maravilha te ouvir, Carmen. E também colocar o nome do Dom Geraldo nessa lista de nomes a quem a gente agradece tanto, né? Quanto bem para a nossa Igreja do Brasil fez esse homem. Quanto bem. Sobretudo para a liturgia. Também lembrar o Padre Mirim, que deveria estar conosco aqui, mas que hoje tinha exames, assim, tinha que ir ao médico, está num momento que tem que cuidar da saúde, e está conosco no coração e nessas histórias todas que a gente traz, né? O pessoal de São Paulo tem comentado bastante lá no YouTube, sobretudo o pessoal de Votuporanga e de Itapetininga, lembrando das escolas que aconteceram por ali, e lembrando também do nome do Dom José Benedito Cardoso, que em Itapetininga deu espaço para as escolas da rede. E agora está na assessoria de liturgia da CNBB. Quer dizer, nós estamos caminhando juntos e abraçados, graças a Deus. Queria pedir à irmã Penha se ela podia dizer uma palavrinha sobre a metodologia da rede, porque a gente falou do lúdico, mas o que é de fato essa... Na mesa anterior, ou na última ou na penúltima, o padre Marlon estava falando sobre o laboratório litúrgico. Talvez seria bom conectar para quem não conhece essas duas coisas. Eu queria começar, Daniel, só completando o arco dessa solidariedade dos bispos com a juventude. Por exemplo, na escola de Joaçaba, a Lédina lembra disso, o Dom Manuel Francisco, nosso Maneca, ficou... Lá foi uma escola intensiva, de 8 dias. O Maneca ficou sentado do começo ao fim da escola. Não coordenando, não assessorando, sentado lá no meio dos participantes da juventude, dando apoio para a equipe que estava lá fazendo esse trabalho, né? E também quero lembrar que Votuporanga nós fizemos 2 edições da escola, a terceira, eles próprios fizeram a terceira edição. A própria equipe se empoderou, como dizem os jovens, gostam dessa palavra, né? Se empoderou do método e eles fizeram, não sei se foi 1 ou 2 edições da escola por conta deles já. Então, acho que essas coisas valem muito a pena ser lembradas, né? Então, sobre a metodologia, eu creio que hoje nós estamos falando muito isso, né? Agora com essa história do missal, que uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é como é que a gente passa o que está escrito para o corpo. Liturgia é corpo. Liturgia não é execução de um script. O script é extremamente necessário, porque o script ele orienta como deve o corpo fazer. Mas se a gente ficar só na execução material do script, isso não vira liturgia.
E acho que na formação é a mesma coisa. Se fala muito do jeito de fazer formação, mas se a gente não se esforça para colocar no processo, no movimento das pessoas, dos corpos que vêm para a formação, aquilo que a Constituição diz, ou que tantos em outros lugares se diz, não vai decolar. Então, eu acho que a escola ela tentou entender o que é Sacrosanto Concílio, quando ela diz lá no número 48, né? Que nós compreendemos o mistério fazendo o rito. Ao fazer os ritos e as preces, participando com o nosso corpo, a nossa totalidade, sendo atingido na nossa interioridade, via corpo, nós entramos na compreensão e na contemplação do mistério, né? E eu creio que o Papa Francisco, com a Desiderio Desideravi, vem trazer um novo componente quando ele diz, lá no número 27 da Desiderio, essa carta apostólica, que o Papa escreve sobre a formação litúrgica do povo de Deus, uma coisa inédita. E lá no número 27, ele diz assim, que o grande problema, o grande desafio é como a gente fazer as pessoas que vivem nessa cultura moderna recuperar a capacidade de se confrontar com a ação simbólica. Então, eu creio que isso a escola faz isso o tempo todo, as vivências, é justamente o exercício de a gente saber lidar com a linguagem simbólica. E aí eu acho que tem duas coisas fundamentais. Primeiro, levar em conta o antropológico que está por detrás dos ritos. Na escola isso era rigoroso, a gente nunca começava nenhum tema pelo tema, a gente começava sempre com um correspondente antropológico. Isso abriu um canal que era impressionante. Se as pessoas são capazes de entrar numa música, numa poesia, compreender o que está lá, por que não vai poder compreender a liturgia? Então, acho que é por aí. Então, acho que as vivências dos laboratórios, eles são um recurso pedagógico que nos ajuda a fazer isso. Muito obrigado. O Júnior Correia perguntou se a PJ ainda realiza esse curso de liturgia para jovens nos regionais. Vou ensaiar uma resposta muito curtinha. E a partir desse livro, grupos de jovens ou de não jovens têm multiplicado a experiência da escola onde estão. Eu dou testemunho da Prelazia de São Félix do Araguaia, que tem replicado essa escola nos seus regionais há muito tempo. E agora o Marcelo saiu, eu podia aproveitar para ele fazer de novo a propaganda da escola de João Pessoa, mas a escola continua não restrita somente aos jovens, mas com muitas outras pessoas. Queria lembrar uma frase do Dom Pedro Casaldáliga, porque a Edna, que está conosco de forma muito gentil, está missionária há 10 anos em Moçambique. Queria lembrar essa frase do Dom Pedro: uma igreja que não é missionária, uma igreja que não tem missionários para enviar, não é igreja de Jesus Cristo. E queria pedir a Edna que nos dê a palavra final dessa nossa roda de conversa de formação, contando que a sua própria vida, como você disse, começada com a formação litúrgica, dessa experiência da escola e testemunhada até hoje no caminho de Jesus Cristo, é para nós também sinal de que, de fato, o encontro que a gente faz com Jesus na liturgia nos leva sempre mais atrás dele. Verdade. Muito obrigada por esse momento, por esse espaço, né? Fiquei pensando assim, como é que nós vamos conseguir traduzir algumas experiências que nós vivemos lá e que seguem conosco até hoje, né? Cada um de nós, nas nossas formas de estar e de atuar e de seguir Jesus. Mas olhar toda a trajetória, toda a história que nós partilhamos aqui, que é um pedacinho dos 60 anos, significa que
o mistério ainda nos move e nos comove, né? Fazer a experiência do mistério de Jesus encarnado na realidade do povo, seja onde estiver, no Brasil, fora do Brasil, é sempre a experiência mais especial. Então, ao longo desses anos, depois de ter experimentado isso, de ter vivenciado isso, e agora como quase africana, aqui vivendo em Moçambique, eu posso dizer mesmo que a experiência da liturgia modifica a nossa vida. Eu queria muito traduzir para vocês o que a gente vive aqui, mas basta vocês verem qualquer celebração africana para dizer o que é, de fato, a inteireza na liturgia que a Ione sempre nos falava, né? Então, que esse Deus da alegria, esse Deus da paz, esse Deus do amor e esse Deus da juventude continuam nos impulsionando. Nós aqui, vocês aí, para continuar fazendo da liturgia o melhor caminho para viver o mistério, né? O mistério da fé, que seja vivido dessa forma, no meio do povo, com as comunidades. Fiquei muito feliz da partilha do Marcelo, porque acho que, assim, ver a alegria, a preparação, né? Isso nos anima muito. Eu acho que muitas outras escolas vão acontecer pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Aqui a gente faz mais ou menos uma escola, com outra forma, mas a gente faz, né? Todo ano a gente tem 2 etapas de formação litúrgica. Claro que a igreja de Moçambique é uma igreja que está no outro tempo, mas não deixa de estar ligada com a Sacrosanto Concílio. E pronto, seguimos. Muito obrigada. Obrigada pela Carme, por dividir, por trazer essa experiência para nós. Beijo, Daniel, beijo, Penha, beijo, Marcelo, Carmen, todo mundo. Que riqueza foi essa tarde, essa conversa nossa. Muito obrigado. E Obrigada agora nós eu. continuamos no mesmo tema, liturgia e formação, só que agora no âmbito acadêmico. E aí vão tomar a palavra o Dom Jerônimo, o Padre Washington, o Padre Taborda e o Padre Danilo. Obrigado, Rafa. Boa maratona para vocês.